Beleza, estamos aqui mais uma vez para resolver problemas que vocês enviaram. Esse aqui, como vocês já devem ter lido, é para provar duas coisas, que isso aqui é real e aquilo ali existe. Esta expressão é um imaginário puro. Questões assim envolvem um pouco de trabalho algébrico. Nesse caso, o problema pede ainda para você considerar essa escrita aqui do Z. Não é uma escrita muito legal, geralmente as pessoas vão preferir escrever Z como A mais BI, sendo A e B reais, né? Mas eu não vou roubar, eu vou utilizar justamente isso aqui por hipótese, né? Sem ficar transformando isso aqui para um problema de geometria, com os coeficientes reais A e B. Então, a resolução já está mais ou menos pronta. E, bom, vamos fazer a primeira parte do problema. Então, ele vai compilar aqui. Essa primeira parte é bem fácil, na verdade, se você conhece uma identidade complexa. Então veja que eu reescrevi a expressão para cá e expandi segundo aquilo que o problema dá como z. Então z é ρ vezes o cis de θ e z quadrado mais ρ quadrado é isto aqui. Né? Você precisa primeiro elevar z ao quadrado e aí você vai ver que o ρ ele vai ficar em evidência e depois você pode colocar o ρ quadrado em evidência como um fator comum. E daí, isso aqui é um complexo elevado a um número, e basta você multiplicar lá o argumento desse complexo por esse expoente. E no caso, como isso aqui é um cis de θ, e eu estou elevando o cis de θ ao quadrado, vai ficar cis de 2θ. E daí você vê que o ρ ele vai cancelar com o ρ do denominador, e a gente fica com essa expressão aqui. Perceba que eu também já transformei, né, o cosseno de θ mais i seno de θ para cis de θ e aqui embaixo a mesma coisa, só que lembrando lá do expoente. E, bom, você tem esse mais um aqui. E aqui você já cai na identidade self-explanatory, né? Aqui você cai exatamente na identidade e, para quem conhece, dá um belo sorriso porque acabou o problema. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Cis de 2θ mais 1 é 2 vezes cosseno de θ vezes o cis de θ. E você vê que cancela o cis de θ, né? E, portanto, você ficou com um meio de 1 dividido por 2 cosseno de θ. Isso é um real. E, de fato, a gente conseguiu provar a primeira parte aí do problema, ganharia, sei lá, 0,4, 0,5, dependendo do peso. Ou, enfim, se isso aqui fosse metade do problema, meio ponto. Agora vem a outra parte, né, que é um pouco mais chata. Perceba que esse problema, o item A, digamos assim, a metade do problema, demorou uma linha. Agora vem a segunda parte, e essa sim tomou um pouco mais de tempo, e vai tomar um pouco mais de linha também. Então veja, né? Aqui vamos começar pela primeira linha. Essas outras duas, elas são continuações da primeira, obviamente. Então ele pede para você provar que a segunda expressão é imaginário puro e, novamente, você transcreve todos os dados que você tem de antemão. Bom, aqui eu não vou ficar fazendo todas as passagens, né? Mas aqui você pode ver que, inevitavelmente, você ia cancelar o ρ do numerador com o do denominador quando você colocasse esse fator em evidência. Então, primeiro você tem esse termo de cima, né? Você está multiplicando menos i por z, somando com ρ. Então, você vai ficar com o 1 aqui, que deriva lá da simplificação do ρ, e o menos i cosseno de θ mais seno de θ. Se você fizer a multiplicação do menos i por z, você vai chegar a essa conclusão aqui. E idem, você faz para o mais iz, né? Você vai ficar com isso aqui, e você percebe que se eu colocar o fator i, que é a unidade imaginária em evidência, em ambos as partes aqui da sua razão, você vai ficar com isso aqui que é bem conveniente, né? Porque você vai ficar com 1 menos i cis de θ e 1 mais i cis de θ em cima e embaixo. E o
E você pode entender ele como cis de π sobre 2. E quando você multiplica complexos, você precisa só somar os seus argumentos. O i ele pode ser transformado para cis de π sobre 2. Quando você multiplicar por cis de θ, basta você somar esses argumentos. É a mesma coisa para o denominador e mantém os sinais aqui porque eu isolei o i como cis de π sobre 2, né? E aí você continua, nossa expressão aqui eu poderia tê-la chamado de e, uma expressão genérica e, mas vamos continuar com isso aqui tudo, né? E aí eu só reescrevi esse retângulo em amarelo aqui de volta. E aí você tem um caso interessante, né? Porque eu posso utilizar o conceito lá das frações parciais para simplificar um pouco aqui a minha vida. Foi pelo menos a forma que eu enxerguei de proceder com essa solução. E, bom, isso aqui que eu acabei de escrever é a mesma coisa que o que eu tinha anteriormente, então a igualdade ela se preserva. E por que que isso foi bom? Porque eu caí de novo no 1 mais cis de alguma coisa. E quando eu caio nisso, eu tenho uma identidade. E com essa identidade, eu também tenho uma identidade para isso aqui, mas sei lá, eu preferi ir por esse caminho a expandir em cima e embaixo. Eu preferi só expandir embaixo. E daí você aplica lá a identidade, que já está no canal inclusive. É uma identidade interessante, não é nada difícil de demonstrar e nem de guardar, mas é uma identidade que muita gente negligencia. E pronto, né? Você vai cancelar o 2 aqui com esse 2 e você vai ficar com o menos 1 ali remanescente. E aí, novamente, você reescreve tudo que você tem, por falta de espaço no papel. E aqui, curioso, né? Eu já fiz uma transformação ali importante. Esse 2 cancelou com esse 2. Esse cosseno não tem o que eu fazer, porque ele é um real. Mas esse cis aqui eu tenho o que fazer, porque você está com um número complexo no denominador, ou seja, você elevou ele a menos 1. Quando você eleva a menos 1, você pode tombar o expoente multiplicando esse expoente pelo argumento do número complexo. Como o nosso argumento é o π sobre 4 mais θ sobre 2, quando você multiplicar ele por menos 1, vai ficar menos tudo isso. E olha só, né? O que é cis de menos π sobre 4 menos θ sobre 2? É tudo isso aqui. E acabou o problema de novo, porque esse cosseno de π sobre 4 mais θ sobre 2, ele vai cancelar com esse ficando 1. E esse menos 1 tá aqui de bobeira, não por acaso, ele vai cancelar com esse 1. E daí você vai ter um menos i tangente do π sobre 4 mais θ sobre 2, né? Lembrando que cosseno é uma função par, então o argumento ser positivo ou negativo vai dar o mesmo resultado. E o seno é uma função ímpar, então argumentos negativos vão dar menos a função do argumento com o seu módulo, né? E daí você provou também que isso aqui é um complexo. Claro, nem sempre, né? Porque você ainda precisaria avaliar se existe algum valor de θ que possa zerar essa tangente. Mas, a princípio, para valores que não vão fazer isso, de fato ele vai ser um imaginário puro. Por quê? Bom, você está com a unidade imaginária e ela está sendo multiplicada por um real e você não tem um real não nulo somado a isso tudo. Então, de fato, isso aqui é um imaginário puro e aí acabou o problema. Essa solução aqui é legal porque utiliza aquilo que eu já passei aqui no canal, a identidade que ninguém usa e não toma muita linha, não toma muito raciocínio. Basicamente, você trabalha com o que já tem e força a identidade a aparecer. Agora, o outro problema, ele é um problema de geometria e é da segunda fase do IME, do vestibular do IME, melhor dizendo, né? E é uma questão muito boa, e essa aqui eu vou estar escrevendo um pouco agora mesmo, porque não deu para fazer toda a solução dela. Então, o enunciado é bem sucinto, ele vai descrever para você um triângulo ABC isósceles, ele vai considerar os pontos notáveis desse triângulo, então o ortocentro, o baricentro, o incentro e o circuncentro, e ele vai estabelecer duas medidas para a distância do ortocentro até o incentro e do incentro até o baricentro, que ele diz aqui D.
E com a ajuda de uma linguagem de programação aqui, eu consegui fazer esse desenho bem facilmente, sem ter que ficar apelando para calculadora gráfica, digamos assim. E o desenho que mais ah, retratou, traduziu o que está escrito aqui no enunciado para uma forma geométrica foi essa configuração aqui. E, bom, é bem fidedigno, né? Porque quando você lê o enunciado com mais calma, ó, HI e G, eles têm comprimento, medida igual a D. HI está aqui e o GI eu coloquei eles em verde para destacar o fato de eles serem comensuráveis, né? Então eles têm ambas aí medidas D. E ele fala lá do triângulo isósceles, fala também que o AG ele é menor do que o AH, né? E, bom, vou dar um tempo, se você quiser pausar agora, pausa e tenta resolver isso aqui em casa com esse desenho que eu acabei de mostrar para você, já com alguns destaques que vão ser utilizados aqui na minha solução. Bom, e o ponto todo é basicamente você determinar a área e o perímetro desse triângulo ABC em função dessa variável, dessa constante D. Beleza, então só o desenho por si só ele já não é muito trivial, porque se você não tem muita familiaridade com esses pontos notáveis, pode ser que o seu desenho seja muito ruim de trabalhar, né? Porque você não vai conseguir visualizar nada. Agora, se você desenha uma coisa mais próxima do que está aqui, vai ficar fácil enxergar, ou pelo menos vai facilitar a sua vida, né? Beleza, então eu vou ter que agora dividir a tela ao meio. E aí, ó, o desenho ele foi compilado com a linguagem de programação Asymptote, que demorou só isso aqui, né? Bem facinho de programar. O único problema é você automatizar isso com LaTeX, mas, anyways, é só ler o manual e você vai conseguir fazer também. Agora, vamos lá para o problema, né? Então, uma coisa que a gente precisa lembrar de antemão é da reta de Euler, e ela vai dizer o seguinte. Eu fiz esse outro desenho antes da gente ir para a solução. Esse triângulo aqui é um triângulo aleatório, né? Ele existe. E eu fiz questão aqui de marcar 3 pontos notáveis dele: o ortocentro, o baricentro e o circuncentro. E o que a gente precisa saber da reta de Euler? Demonstrar? Demonstrar é legal, mas não é necessário. Você precisa ter o resultado notável de que esses triângulos aqui, ó, GOM e GHA, eles são semelhantes e a razão de semelhança deles é 2:1 do triângulo maior para o menor. Isso faz com que a medida do lado HG seja o dobro da medida do lado GO. Então, HG é o dobro de GO. Você demonstra isso por paralelismo, né? Porque você vai pegar o circuncentro, ligar o ponto médio aqui da base BC, e isso vai ser paralelo ao segmento AH. E aí, por paralelismo, né, alternos internos, você descobre que esses triângulos aqui eles são semelhantes de razão 2, porque o G é o baricentro e o baricentro ele divide o AG e o GM numa proporção de 2:1. E aí você prova que esses triângulos são semelhantes. O seu desenho ele precisa estar bom o suficiente para você conseguir enxergar que AH é paralelo OM, AG de fato é o dobro de GM e assim por diante. Mas isso aqui é muito bom porque agora você já está munido de ferramentas o suficiente para conseguir resolver o problema a princípio, né? E outra coisa, né, é que eles são colineares, como você está vendo aqui. HGO, eles encontram-se sob uma mesma reta. Nesse caso aqui, sob o mesmo segmento de reta, o HO. E agora a gente leva para um caso mais específico, né, que é o caso do triângulo isósceles. Aquele caso abaixo ali é um triângulo aleatório escaleno. Tá, então agora a gente já sabe que HG é igual a 2 vezes o GO. E ele diz pra gente quanto que vale HG. HG vale 2D. Só que se ele é o dobro de GO, então GO tem que ser D também.
E aí você conclui que GO vale D. Perfeito. Com isso, você utiliza o fato de que AG é o dobro de 2, é o dobro de GD. Por quê? Porque ele é baricentro, né? Onde aparece baricentro, você utiliza esse fato. Do vértice até o baricentro é o dobro do baricentro até chegar no outro lado, né? Do lado oposto ao vértice do qual você está analisando. Então, GD é metade do AG. Só que você consegue escrever GD de uma forma inteligente. O GD, ele é D mais o raio dessa circunferência inscrita aqui no triângulo ABC, que eu chamei, que todo mundo chama, na verdade, de errinho. E daí você tira uma relação entre errinho, errão, que é o raio da circunferência circunscrita, né, de centro O, e a distância D. E beleza, você já tem uma relação entre errinho e errão em função de D, já de certa forma. E qual é o próximo passo? Aí é um negócio específico pra caramba, você vai ter que saber que a distância do ponto O ao incentro, ou seja, a distância dos centros dessas duas circunferências aqui no desenho, elas só dependem dos raios, de seus respectivos raios, nessa relação aqui. É uma relação legal de você saber, específica pra caramba, e nesse exercício ela vai ser primordial para você ter uma solução satisfatória e rápida. Então, olha lá, OI, a distância dos centros dessas circunferências, é, nesse problema, 2D, né? Porque a gente provou que OG é D e O até I vale 2D, portanto. E tem essa relação aqui intrínseca para qualquer caso. Então, você sabe que 2D é isso aqui e eu já sei uma relação para R, R'inho no caso. Se você substituir o R'inho aqui nesse radicando, você vai descobrir dois valores possíveis, aliás, um valor possível só para R'ão, e com esse valor você acaba descobrindo que R'ão vale 4 vezes D. E como você tem R'ão, basta substituir aqui para descobrir o R'inho. Então, você já descobriu duas coisas em função de D, que é o que o exercício essencialmente pede, né? Para que você deixe tudo em função de D. Então, a gente já tem o raio da circunferência circunscrita e da inscrita. Como que a gente procede? Olha, o desenho aqui tá tudo preto e cinza, com destaque para um triângulo em particular, que é esse triângulo ODC. Você vai ter que usar ele, evidentemente. O OD você acabou de descobrir porque agora a gente tem o valor do raio da circunferência inscrita, então você consegue descobrir OD em função de D. E o OC é o raio da circunferência circunscrita, que a gente também sabe em função de D, olha só. Então você vai usar um Pitágoras. Eu vou escrever esse Pitágoras agora, porque não deu tempo de escrever mais do que já está aí. Certo. Então, vamos escrever Pitágoras ali a fim de encontrar o DC. Hipotenusa ao quadrado menos cateto ao quadrado. E antes disso, eu vou deixar indicado aqui quanto que vale cada coisa. O OC vale R, que vale 4D. E o OD vale 2D mais R'inho, que é 2D mais 3D sobre 2. Isso vai dar 7D. 7D sobre 2. Então, beleza, você já tem os dois catetos, um cateto e hipotenusa, pronto, você acha o outro cateto, né? Pelo conhecido Teorema de Pitágoras. Tá, OC vale 4D, isso, ali vai ficar então 16D ao quadrado, menos 49D quadrado sobre 4. Aí a conta de padaria, né, como o pessoal chama, é só fazer a conta aí. Legal que tá tendo dificuldade para atualizar a situação ali, né? Beleza, atualizou. 64 menos 49 dá 15, né? Então isso aqui vai ficar D é de 15 sobre 2. Pronto, achou o valor de DC. Com o valor de DC, você tem a base desse triângulo ABC, porque ele é isósceles, então D é ponto médio, a base do triângulo é o dobro do DC. Então você consegue a área do triângulo ABC, que é uma das coisas que o exercício pede, né?
Vamos calcular em função daquela famigerada fórmula, né? Base vezes altura dividido por 2. Então vai ficar, aliás, 2 vezes DC, que multiplica a altura, que é AD. Por razões óbvias, a altura é AD, né? Base vezes a altura dividido por 2. Isso vai dar DC por AD. Vou deixar indicado aqui qual é o valor de AD. AD é o raio da circunferência circunscrita mais 2 vezes D mais R. Então, aqui vai dar 4D, 6D mais... Isso vai dar 15D sobre 2. Olha que coincidência. Tá, vamos lá. Quanto que vale DC? Acabei de descobrir, vale aquilo ali. Que multiplica AD, e AD a gente acabou de descobrir também que vale 15D sobre 2. E, finally, a área vai ser 15D2, QRT, 15 sobre 4. Unidades aí de área. E aí tem uma fórmula que vai relacionar essa área, né, com o semiperímetro de um triângulo e do raio da sua circunferência inscrita. Eu vou escrever então essa área como P, semiperímetro, vezes o raio da circunferência inscrita. E, portanto, o seu perímetro é 2 vezes a área do triângulo dividido por raio da circunferência inscrita. Deixa ele carregar ali, né? Por conta dos desenhos e, enfim, outras variáveis, isso aqui tá demorando mais do que eu imaginava. Tá bom, agora basta você jogar lá a fórmula, aliás, 2 vezes o valor da área. Eu já vou fazer a multiplicação, né? Tá certo. Dividido por 2, que multiplica... É isso. Ele vai carregar. E ali, ó... cometi um erro. O raio, na verdade, é 3,5, né? Never mind. Tá. Ele tá carregando ali, né? Tá. 2 vezes... Corta 15D quadrado, raiz de 15 sobre 2 vezes o raio. É isso. Então vai dar 5D quadrado... faltou um D ali, né? Porque é 3D sobre 2. Tá, é isso mesmo. Então vai dar 5D QRT de 15 unidades de medida. Acho que é isso, né? Eu espero que seja isso, na verdade. Olha, vamos lá. Calculei a área. A área tá certo. 15D quadrado, raiz de 15 sobre 4. Aí eu jogo ali naquela fórmula. Semiperímetro. Multiplica por 2 dos dois lados para obter o perímetro, que foi o que ele pediu. 2 vezes a área, vai dar 15D2, raiz de 15 sobre 2. O 2 vai para baixo e o raio a gente já havia determinado, que é 3 meios de D. Multiplica o 2 ali, cancela, 5D raiz de 15 unidades de medida. Acho que é isso. Ficou meio confuso ali, porque no início... Mas eu vou deixar bem escrito aqui, unidade de medida. Olha lá, então parece que é isso, né? Dimensionalmente faz sentido, porque a dimensão da variável D é a unidade de medida. Então, o perímetro está bem condizente. É uma solução um pouco demorada, mas não nada difícil, nada muito trabalhoso. As ideias são as mais importantes no fim das contas. E você saber trabalhar com coisas mais autoevidentes.
Acho que não tem mais nada para comentar sobre esse exercício. Ah, mas saber desenhar o desenho da figura desse enunciado, saber imaginar qual é a melhor situação possível para você desenhar, faz parte da solução. Se você não sabe desenhar, você não vai saber resolver direito a questão. Tipo, você vai demorar mais. E, sei lá, eu diria que 40% da solução é o desenho. Porque se você não tem o desenho bom, você não vai enxergar nada. E daí você não seria hábil a fazer essas contas, né? Você não ia nem enxergar. Mas aqui ficou bem autoexplicativo, né? Você desenha esse triângulo, eu tenho a hipotenusa e eu tenho um dos catetos. Eu consigo descobrir o outro por Pitágoras. E claro que esse ponto D, ele é tudo, né? Ele é mediana, ele vai servir para fazer a mediana lá do vértice a mediatriz, a má altura, a bissetriz, porque isso aqui é um triângulo isósceles. Numa prova você colocaria, né? D é ponto médio e tudo mais, mas pô, a essa altura do campeonato, né? É um triângulo isósceles e não tem como ele ser outra coisa. E a questão ela vai muito além de focar no fato de D ser tudo isso que eu acabei de falar. É isso, mandem mais questões. Essa questão aqui foi muito boa para revisar conteúdos importantes, né, para a prova de IME e ITA. É uma questão que poderia cair na prova do ITA, essa aqui, não é tão difícil assim. Assim, tem uma questão de desenhar certo, mas olha, o desenho não é nada monstruoso. É um triângulo, duas bolinhas opcionais e chablau, né? As contas também não são nada demais. Eu tô achando que eu errei alguma coisa, cara. Mas eu não vou ficar caçando um erro, não. E essa aqui é uma questão que poderia também estar na prova do ITA. Essa questão de prova, né? Provar duas coisas. É muito boa para reforçar a importância da expressão cis e suas identidades, né? Podem mandar questões de geometria, porque agora que eu aprendi a escrever com essa linguagem de programação, eu posso fazer desenhos bem automatizados aí, ó. O desenho, essa linguagem, ela calcula tudo para você. Ela calcula o incentro, ela faz as bolas, ela calcula o ortocentro, o circuncentro. Tem a mesma formatação de texto que o LaTeX, você tem personalização para poder pintar e deixar em destaque as coisas. E muitas outras coisas que eu ainda tô descobrindo, né? Mas ó, para um probleminha desse do IME, ela já consegue fazer um desenho um diagrama muito bom e bem limpo, né? Outra coisa que eu acho que é importante falar é a limpeza. Não fique sujando a sua figura, o seu diagrama, mais do que o necessário. Por exemplo, aqui você pode dizer, mas você acabou rabiscando em cima dele porque você colocou essas duas distâncias D. Assim que você olhar para a figura, você já bate o olho e sabe quais segmentos têm a medida D. E aí você não precisa ficar olhando para o enunciado o tempo todo. Mas, por exemplo, ficar anotando ângulos é um comportamento duvidoso, porque você vai poluir muito a sua figura e não é necessário. Não é necessário, porque você vai ter que escrever isso aqui para o corretor. E não faz sentido você ficar rabiscando a figura e não mostrar de forma cronológica qual foi a sua linha de raciocínio, né? Se você rabisca tudo, para quem está vendo aquilo à primeira vista, é como se todos os passos tivessem sido tomados de uma só vez e todas as informações que você escreveu na figura, elas não seguem uma ordem cronológica. Quer dizer, você não vai conseguir dizer, primeiro eu coloquei o ângulo, depois eu falei daquela medida, não tem como. E, tipo, você só piora a sua vida porque você vai precisar olhar pro desenho que você fez para resolver a questão, né? Ainda mais quando é uma questão de geometria, porque dificilmente você vai conseguir fazer uma questão dessa sem desenhar. Então, você pode entender o seguinte, né? A figura geométrica, ela faz parte da resposta. Ainda que não necessariamente eles deem ponto por você fazer a figura certa e tão somente a figura, mas dificilmente você vai conseguir fazer o exercício sem uma boa figura. E se você ficar rabiscando a sua figura, você tá
diminuindo a sua chance de extrair informações dela, né? E ó, eu não precisei rabiscar mais do que já estava ali, uma figura bem clean. E mesmo assim, ó, você consegue visualizar tudo que eu disse, ainda mais se você escreveu no papel, né? E é isso. É muito boa, valeu aí o Redstone que mandou essa questão, muito boa mesmo. Não é uma questão aloprada, é uma questão pra quem tá fazendo ITA, né? Pra quem presta ITA. Porque, poxa, são aplicações imediatas do que você aprende e não tem as parafernálias aí que o IME às vezes coloca nas questões de geometria. Muito boa essa questão, gostei muito. A gente revisa vários aspectos aí de reta de Euler. E vamos lá, né? Outra coisa que eu tava pensando era isso aqui, ó. Eu peguei um, um PDF aí da internet com essa solução. E olha o tanto de trabalho que os caras tiveram, né? Eu achei isso, sei lá, meio absurdo. Não sei. É que também eu não sei se eles provaram aquilo que eu tinha mostrado, né, anteriormente, do HG e do GO. Mas sei lá, né? Parece aqui que eles utilizaram o H. Olha só. Nossa. Parece que tá certo a minha resposta ali do 5D raiz de 15. Mas o raciocínio deles foi muito extenso, eu diria. Sendo que dava pra usar reta de Euler, né? Eles nem utilizaram. Eles foram demonstrando tudo na raça. Utilizaram aqui esse triângulo retângulo, ABA, aliás, nem sei qual triângulo retângulo eles utilizaram. Muito ruim essa solução. Acho que eu venci esse duelo aí fictício de soluções. Não sei como os outros vestibulares fizeram, mas eu tenho quase certeza que, sei lá, o poliedro, esses mais focados no ITA, eles devem ter feito desse jeito aqui. E eu não olhei a solução deles, tá? Seria muito triste pra mim ter que ver uma solução de um problema que vocês me mandam, né? É mais legal eu tentar resolver sozinho. E, bom, parece que tá tudo certo. Uma solução bem clean, como vocês estão vendo. É isso, mandem mais soluções e até a próxima questão.